Vamos lá para a parte 2 da nossa gravação. Então, falamos aqui, boa tarde, Natanael, falamos sobre direitos trabalhistas. Então, lembrando, gente, a pessoa trabalha por conta, beleza. Ela é responsável pelo recolhimento do INSS dela. É costureiro, é médico, é dentista, é faxineiro, é eletricista, diarista. Não tem CNPJ, trabalha por conta, você é responsável por recolher o seu INSS, tá? E aí você é responsável por pagar todo mês ali. Falamos sobre uma coisa interessante que é a contribuição por baixa renda, 5% do salário mínimo, né? R$ 55. Então, que é uma alternativa interessante, né, para quem não quer gastar muito, mas lembrando que aí na aposentadoria você vai ganhar só um salário mínimo. Gente, não, é interessante que antigamente as pessoas faziam muito de pagar mais INSS para receber mais aposentadoria. Não cai nesse conto não, viu? Não cai nesse conto não, porque no final das contas, o trabalhador de carteira assinada vai pegando a média ao longo da vida, poucos vão ganhar pouco mais do salário mínimo, viu? Então não caia nesse conto. O INSS, a tendência é cada vez mais as pessoas caminharem para receber um salário mínimo só na aposentadoria. Né? Assim, sendo bem bruto mesmo, desculpe, mas assim, para vocês não se iludirem muito. Só se a pessoa ganhou muito bem ao longo da vida toda. Agora, quem começou baixo, aí lá no último ano, antes de aposentar, ganhou um salário melhorzinho, entenda que o seu salário da aposentadoria será a média de todos os salários que você ganhou ao longo da vida. Né? Então, se você ganhou pouco a vida toda, aí nos últimos 5 anos começou a ganhar um pouco melhor ou a contribuir um pouco mais, saiba que isso não vai afetar tanto, porque o que importa é todo o contexto. Viu? Mas sim, existem direitos trabalhistas, né? Inclusive eu tenho uma amiga da família que teve câncer, infelizmente, está com câncer, porém, ela contribuía com o INSS dela como dona de casa. E aí ela está o quê? Afastada por tempo de ser, com auxílio doença dela. Então, ela está recebendo dinheiro do INSS, mas recebendo por quê? Porque ela contribuía. Cada vez mais, esqueça isso, gente. INSS só recebe do INSS quem contribui, viu? Quem contribui. Ou contribui porque tem carteira assinada, ou contribui porque tem CNPJ e recolhe, ou contribui porque é autônomo e paga separado, tá? Mas só recebe quem contribui. Esse negócio que alguns avós, talvez os pais de vocês conseguiram de aposentar sem contribuir, está acabando. Até para zona rural, Natan, sim, a partir a gente está dentro do tempo de transição, né, na nova reforma da INSS. E a partir daí as pessoas, né, o trabalhador rural vai ter que começar a contribuir também. Se ele não contribuir, ele não vai aposentar como zona rural, né? E o BPC, gente, o povo eu não sei se passaram nessa, mas eles querem colocar o BPC Loas lá para os 70 anos. Então não dá para você contar com uma coisa que é benefício e não direito. Existe uma diferença. Direito, gente, é uma coisa que você pagou, uma coisa que está legalizada ali, que você tem o direito a receber. Benefícios, existem critérios que estão lá, que vão dar o direito ou não a você, né? E esses critérios mudam porque lei muda, né? Nos últimos anos, aqui não falando de política, tá? Pelo amor de Deus, mas nos últimos anos a gente já teve reformas previdenciárias no governo. Acho que Lula teve, Dilma teve, Temer teve e no atual também teve, né? Bolsonaro também teve. Então, a reforma da Previdência, né, desde a FHC também sempre tem. E, em geral, toda vez que tiver reforma da Previdência, vai ficando mais exigente o negócio, tá? Por quê? Porque a Previdência ela é responsável por quase 50% do gasto do país, né, do gasto público, né, se gasta com a aposentadoria. A Natan, então, quer dizer que a aposentada é vagabundo? Não, nem vem. É gente que trabalhou. É gente que trabalhou e tem direito. Beleza. Somos contra aí as super aposentadorias. Mas, assim, é gente que trabalhou, tem direito. O problema é que o INSS ele começou errado, mas isso não é assunto de agora. A gente conversa sobre isso depois. Tá? Vamos lembrar umas coisas. Existem trabalho principal. O que é trabalho principal, Natan? É a principal atividade
de que a pessoa tem. Então, é da onde a maior parte do dinheiro vem. Vamos dizer que você é o caso maior que acontece entre professoras, né? Toda escola tem uma professora que é revendedora da Avon, da Rinodê, da Natura, de alguma dessas coisas aí. Então, ela ganha parte do dinheiro dela fazendo revendas de Rinodê, dessas coisas. Mas o trabalho principal dela é professora. Então, a maior parte do salário dela vem como professora, a não ser que ela seja uma revendedora muito boa. Aí, se ela ganhar mais como revendedora, então o trabalho principal dela é vendedora. Professor é o bico, né? Então, existem bicos, né? Que são trabalhos que a pessoa faz por fora, né? Vale a pena você entender o que é isso, né? Então, elas não estão dentro da sua contribuição. Aí a pessoa, eu trabalho de mototáxi ao longo da semana, é meu salário principal, e aí aos domingos eu trabalho como garçom. Então, garçom é o seu trabalho secundário, né? Um bico, tá por fora. Renda passiva. Se você escutar alguma vez falar sobre renda passiva é o quê? É algo que você ganha sem trabalhar, né? É algo que você investiu e ganha sem trabalhar. E aí é o caso de pessoas que investem na poupança, tesouro direto, todos os juros que entra, né? Todos os juros que entra ali é o chamado renda passiva. Pessoa que investe em ações, fundos imobiliários, quem tem casa de aluguel, quem aluga carro, aluga moto, né? São rendas passivas, porque você não está trabalhando. Aquele imóvel, aquele bem, aquela coisa está gerando valor para você, tá? E aí foi o que eu falei, né? Tem os empreendimentos de final de semana, né? Tem gente que trabalha ao longo da semana e final de semana vai, abre e coloca, né, um espetinho lá na rua para vender. Então são empreendimentos, ok? Então entenda que existem o seu trabalho principal, mas existem outras maneiras, né, que a pessoa consegue ganhar o seu dinheiro, né? É muito comum pessoas que trabalham como mototaxistas ao longo do dia e à noite trabalham como delivery, né? Na entrega de delivery. Então, assim, são trabalhos diferentes, né? Cada um. Isso daí, gente, é muito comum no Brasil, porque no Brasil a pessoa está aí tentando sobreviver, né? Tentando complementar a renda, chega uma hora que vai perceber que o salário não dá, e se não dá, precisa fazer dar, né? Encontrar alguma outra forma, né? De encontrar dinheiro. Vamos falar, só lembrar alguns pontos para vocês. Vamos falar sobre qualificação. Qualificação para o trabalho. Se fala muito sobre isso, né? Falta mão de obra qualificada, especializada no mercado. E o que é uma qualificação? Cada tipo de trabalho exige determinadas características pessoais, qualidades ou também formações específicas para o trabalhador, né? E aí, para você ganhar a vaga, né, ou mesmo que você empreenda, para você ser um bom empreendedor, um bom autônomo, você precisa estar qualificado dentro do seu mercado de trabalho. Um bom exemplo para isso eu trago muito da minha realidade, né? São os professores. Os professores tiveram que se qualificar para home office e para aula remota, coisa que a gente não trabalhava, que a gente não fazia, a gente teve que se reinventar, né? Eu, assim como muitos outros colegas, eu não sabia o que era Google Meet, eu nunca tinha postado um vídeo no YouTube, né? Eu não fazia gravações, essas coisas, edições de imagem, criação de cards, algumas coisas porque eu tenho cursos de informática, né? Então algumas coisas da parte gráfica eu sabia. Mas, por exemplo, esse slide eu fiz no Canva, eu não conhecia o Canva. Recomendo, inclusive, né? Quem quer trabalhar com Instagram, trabalhar com material de publicidade, né? O Canva é um ótimo recurso gratuito para você trabalhar, né? Você não precisa instalar, você cria dentro da própria internet. Pois é, eu não era youtuber. Eu acredito que não sou ainda, né? Porque meu canal, por causa de vocês, se movimenta muito pouco. Que eu gravo aula e você aí, que assiste a minha aula de vez em quando, seu miserável, eu não consegui monetizar meu canal por você, por sua causa. Viu? Então, assim, vocês são lastimáveis, me impediram de ganhar renda passiva, de monetizar meu canal. E aí eu pergunto, gente, em relação à qualificação, qual é o seu diferencial? O que torna você diferente do outro? Eu não digo melhor, mas
que torna de você diferencial? Você estudou algum idioma? Você tem habilidades em marcenaria? Você entende de construção civil? Você mexe com circuitos elétricos? Você formata computadores? Você monta computadores? Você é bom em técnica de vendas? Você sabe mexer com cabelo? Você corta cabelo? Sabe de tintura? Você é bom em ensinar? Não sei. Mas, assim, você precisa encontrar, né, o seu diferencial. Cara, existe, mas, assim, em geral, quem faz isso é o pessoal que mexe com física ou ergonomia, viu? Então, assim, a não ser que você seja um físico ou um ergonomista, um engenheiro, não é você. Roubar caneta é desgramado. Bom saber, bom saber. Mas não, essa qualificação não é interessante, não. Viu? Então, gente, não dá para só dormir. Você precisa encontrar dentro do mercado de trabalho as suas qualificações. E uma coisa que a juventude, que a geração de vocês está deixando de fazer é curso de informática. Pessoal, é interessante você saber que saber mexer no celular não garante que você seja uma pessoa alfabetizada na informática. Quantos alunos eu não tive que ensinar a mexer no e-mail, né? Quantos alunos não tive que ensinar a entrar num Classroom, a mandar um e-mail, anexar uma foto, anexar uma imagem. Então, é interessante que vocês façam curso de informática, porque o Word não é só digitar, né? Existe uma formatação padrão, fazer uma mala direta, criação de um gráfico, fazer um design interessante. Hoje, um pacote Office tem ferramentas legais como o Publisher, né? Que você pode fazer diagramações. Você tem o Excel, que é muito requisitado em empresas, né? Para controle de gastos, de dados. Então, existem cursos que é interessante você fazer, né? E as pessoas estão deixando de fazer, tá? Pessoas estão deixando de fazer esses cursos. É importante que vocês tenham. Natan, em inglês é interessante que, gente, olha, sinceramente, é interessante para o tipo, depende do tipo de vaga que você quiser. Então, não saia atazanando seu pai e sua mãe para fazer inglês, não. Viu? Comece a estudar com Duolingo. É, Comece a estudar o Duolingo, né? Estude inglês por conta. Mas um curso é interessante se você for trabalhar com isso, né? E o curso de inglês é mais para um professor de idiomas. Quem faz informática, quem gosta da área de informática, ó, vale muito a pena você aprender inglês. Quem quer trabalhar no setor bancário, vale a pena. Por exemplo, a Magnesita ela tem sócios estrangeiros, então, engenheiros, pessoas que têm e sabem falar inglês, porque é uma diferença de ter curso e saber falar inglês, né? Por exemplo, eu tenho curso de inglês, mas não sei falar inglês, né? Meu inglês é muito básico, muito basicão mesmo. Sou melhor em vocabulário, mas para você vale a pena, faça um curso, baixe o Duolingo, vai treinando, né? Assista séries legendadas, estude por conta. E estudar de idioma, gente, nunca é um tempo perdido, porque você desenvolve bastante áreas do seu cérebro, certo? Então, vale muito a pena você estar estudando idioma, não só inglês, né? Espanhol, estamos dentro da América Latina, chinês, porque a China ela está indo para ser, está caminhando para ser a segunda potência mundial, né? Que é o mandarim, não é chinês, perdão. Mandarim, né? Que é o idioma mandarim. Então, vale a pena, sim, vocês estudarem idiomas, né? Pode ser um diferencial dependendo da área que você for trabalhar, né? O lugar para onde você quiser ir. Turismo, essas coisas é bom. E, assim, em que setor você quer trabalhar? Gente, é interessante você conhecer o salário médio das pessoas, né? O salário médio dos setores. Quanto, em média, uma pessoa que tem aquela profissão que eu quero ganha? Tem como vocês fazerem pesquisas no Google, no YouTube, vocês conseguem encontrar o salário médio de cada profissão, né? E o salário médio também varia de localidade, né? Uma cidade pequena, pouco desenvolvida, oferece salários menores. Uma cidade maior oferece salários maiores, porém um custo de vida maior também, né?
Como assim, Natan, de custo de vida? Assim, para você entender, ter uma média, vale mais a pena ganhar 2.500 em Brumado do que 5.000 em São Paulo. Entendeu? Dependendo da situação, tá? Entenda. Isso aqui é um chutômetro. Mas dependendo da situação. Por quê? Porque uma cidade grande a alimentação é mais cara, o transporte é mais caro, o lazer é muito mais caro, tudo, o aluguel é muito mais caro, tudo é caro. Né? Embora Brumado eu não entendo o que Ouro tem aqui, porque é uma cidade cara, miserável, que não oferece tanta condição para as pessoas, mas ainda assim é uma cidade muito mais barata. Né? Eu lembro que eu tive um parente de São Paulo que veio para cá tirar férias, né? Ele mora numa cidade praiana, né? Uma cidade turística, além de ser um polo comercial. Ele ficou impressionado em como as coisas aqui eram baratas, né? Então, interior, né, lugar menos desenvolvido, as coisas são mais baratas porque o padrão de renda das pessoas é menor, né? Então, ele ficou impressionado. Ah, Natan, mas eu não acho as coisas aqui baratas. Beleza, vai morar fora para tu ver. Mora em Salvador, né? Mora em Brasília, que é uma das cidades mais caras do país. Brasília é uma das cidades mais caras do país, né? Mora em Brasília para você ver, né? É uma grande metrópole. Então, é interessante você pensar em que setor você trabalhar e que salário você almeja, né? Interessante. Fala como passar entrevista de emprego. Convença. Eu acho que quem tem problema de autoestima precisa trabalhar bastante, né? Isso para conseguir entrevistas de emprego. Depois me mande uma mensagem, eu tenho um canal maravilhoso que pode te ajudar nessas questões de autoestima e maturidade, viu, Cláudio? Não que eu estou chamando você de maturo, mas naturalmente todo adolescente é imaturo, porque vocês estão atingindo a maturidade, né? Aí eu passo para vocês, tem um canal no Spotify, tem Spotify gratuito, né? Dá para você baixar, é top, que é Os Náufragos. E vocês vão adorar, porque assim, eles fazem podcasts falando sobre maturidade e sentido da vida, e eles trabalham a partir de séries. Por exemplo, um dos primeiros podcasts deles foi falando sobre amizade usando a série Stranger Things, né? Não sei se vocês conhecem, mas eles fizeram um podcast sobre Stranger Things. Maravilhoso. Eu super recomendo, assisto, rio, dou muita risada. É um povo muito debochado, né? Então vale a pena e ajuda muito a trabalhar sentido da vida, né? Então recomendo. Então, quando você fala entrevista de emprego, uma das coisas principais, né? Eu tenho uma aula sobre isso. Tem um PDF, eu dei aula em um curso, eu trabalhei em um curso de qualificação profissional. Aí eu tenho uma aula que eu dei sobre isso. Eu vou passar para vocês depois, né? Mas assim, entrevista, o primeiro passo é a segurança. Se você for inseguro, você tem que entender que emprego não é favor, né? Ninguém vai dar emprego para frouxo, para frouxa. Então, assim, se você tremer na base, ficar tremendo, ficar... Que segurança você vai passar para a empresa, né? No dia do perrengue, como você vai agir? Então, segurança é o primeiro ponto, né? Então, meninos e meninas, empresa, entrevista de emprego, não se vista como patroa, mas não se vista como piriguete e droguinha também, né? Então, assim, vá com a roupa adequada ao ambiente de trabalho que você está indo, ok? Fale com clareza, né? Fica com os pensamentos desse aí para tu ver onde tu vai chegar, viu? Te digo nada. Te digo nada. Vá armado com bom. Assim, é importante, né? Entrevistas de emprego. O principal ponto é estabelecer comunicação. Então, o primeiro passo é você conseguir apresentar a sua postura bem, né? Estar bem com o seu corpo, não ficar cruzando a perna, descruzando toda hora, mexendo nos dedos, olhando hora, se coçando, né? Estar com uma postura boa, olhar diretamente para a pessoa, né? Cumprimentar e ter um tratamento respeitoso, né? Ter um tratamento respeitoso e falar bem. Eu acho que oratória é uma das coisas principais na entrevista. Você precisa convencer a pessoa. Então, falar bem, articular bem, sua voz precisa sair bem para que a pessoa te entenda, né? E aí o resto é a conversa, mas eu acho que a segurança
é 50% da entrevista. Mas, Natan, como é que eu não vou ficar inseguro e ansioso? Então, querido, todo mundo fica inseguro e ansioso, mas controla. Dá uma segurada, né? Dá uma segurada na ansiedade, né? No dia, faz uma corrida de manhã, pega mais pesado na academia, para você estar mais calmo no dia, ok? Mas é interessante vocês saberem que se tu trabalhar, qual é o erro de muitas pessoas ao procurar emprego? Vai só nas lojas do centro. Então, assim, esquece que também existe emprego em minerador, existe emprego em padaria, existe emprego em empresas de logística, né, em contabilidades, em lugares que são afastados do centro. Então, vale a pena, você quer procurar emprego, invista também em lugares onde nem todo mundo vai, né? Vale a pena. E em Brumado, gente, conheça alguém que conhece alguém. A regra aqui é clara. Conheça alguém que conhece alguém. Ok? Para trabalhar, você não precisa amar o que faz, não. Você precisa gostar minimamente do que faz. E aí, retomando, é importante você pensar qual é a faixa salarial da profissão que você almeja, tá? Não adianta você querer ganhar um salário de de 10 mil reais mensal. Não é que salário é esse, né? Mas, enfim, não adianta você querer ganhar o salário de 10 mil reais e querer trabalhar de carteira assinada como técnico informático em uma empresa que só paga 1.500. Entende? Então, assim, quanto você quer ganhar na vida, que tipo de emprego você quer ter, e esse emprego tem relação com o salário que você deseja, né? E assim, gente, não se engane. Salário bom, assim, ganha mais quem empreende, né? Tem gente que empreende e dá errado? Tem. Mas, em geral, a tendência é maior quando você empreende, né? Quando você cria o seu próprio negócio. Por quê? Você trabalha de carteira assinada, não adianta ficar reclamando. Quieta, meu patrão não aumenta meu salário. Você entrou com aquele salário. Foi acordado aquele salário. Se não está gostando, não está ganhando aumento, você vai ter que procurar outro emprego. E emprego é limitado. O patrão, ele não vai pagar um salário altíssimo para todos os funcionários de uma maneira que ele não tenha lucro, afinal a empresa é dele, ele criou a empresa, então ele tem direito de usufruir mais luxo, né? O que ele tem que fazer é pagar um salário adequado para que as pessoas se sintam motivadas e que seja justo ao que elas estão fazendo, né? Então, essas as realidades, né? Ícaro coloca, quero um salário suficiente para viver feliz. Beleza, coloca numa planilha. Quanto você acha que é suficiente para você ser feliz, né? E busque aquilo, né? Então, você tem uma meta, você tem uma faixa salarial que você vai considerar adequada para você ser feliz. Eu, por exemplo, desde que eu trabalhava no ensino médio, eu falava, eu não quero ganhar um salário mínimo a vida toda. Não aceitaria. Não é porque é menos digno, não. Não é porque faz mal, não. Não é porque quem ganha salário mínimo morre de fome, não é por isso. É porque eu sou ambicioso, eu não queria ganhar menos do que isso, tá? Eu queria ganhar mais. Então, eu fui buscar algo que pudesse me dar um mais que um salário mínimo. Fiquei rico? Não. Não fiquei. Nem vou ficar, eu acredito, né? Mas assim, pelo menos eu consegui bater um pouco dessa meta, né? Que seria ganhar mais do que um salário, né? Não ficar vivendo com o mínimo, com aquela parte restrita, né? O que para uma cidade pequena a gente sabe que não é a realidade da maioria. Então vale a pena você pensar qual o valor que eu quero, como eu vou ganhar esse valor. Entenda, gente, que empreender deve ser sempre uma coisa que vocês devem pensar em algum momento da vida, né? Hoje eu não empreendo, mas já empreendi. Deu certo meu empreendimento? Não. Por quê? Porque me faltavam os recursos corretos. Mas deu para me sustentar no período que eu precisava, né? Porque quando eu fazia faculdade ainda, eu tive 4 empregos, e 2 deles eram dar reforço escolar. Que no caso a empresa informal era minha, né? Eu pegava minha bicicletinha e ia na casa das pessoas dar reforço, da banca, né? Para ganhar um valor mensal. Eu tive 4 empregos para ganhar menos de um salário mínimo na época, né? Não, atualmente eu só tenho um. Eu tive que sair do outro emprego que eu tinha, meu filho. Aí atualmente eu só estou com um mesmo. Mas não tem problema, não. Assim, não estou infeliz, né? Quero mais. Quero mais do que a gente
Um pouco de ambição não faz mal a ninguém, eu acredito nisso. Né? Não cheguei na meta que eu quero ainda, né? Ainda está um pouco longe, mas bem longe ainda. Não, um pouco longe. Ainda está um pouco longe, mas faz parte, né? Então, teve tempo que eu fazia bicos. E o que me ajudou nos bicos foram as habilidades que eu tinha, né? Primeiro, de network, né? Eu sempre fui muito assim com meus professores. Então, quando eu fiz faculdade de licenciatura, eu fui estagiar na escola que eu trabalhei, né? Na escola que eu estudei, porque eu fiz EAD. E aí, com esse network, eu fui perguntando aos professores estágio remunerado, e me falaram, no SEB está precisando de alguém. Aí eu consegui o estágio remunerado no SEB, e aí eu fui atrás de gente, eu fui divulgando, aí eu consegui 2 pessoas para dar reforço mensal fixo, e eu era bom em Excel e sempre fui bom com finanças. Então, eu cuidei do setor financeiro de uma escola durante um período. Aí eles me pagavam só para no sábado eu ir lá, pagar as contas dele, ajeitar as contas, ver as matrículas, ver quanto entrava, quanto saía. Isso são habilidades que você vai desenvolvendo, gente. Então, assim, foi o que me tirou do desemprego numa época muito difícil, né? Então, vale a pena vocês pensarem nisso, né? Empreender, às vezes fazer um bico, a gente tem que correr atrás, gente. O que você não pode fazer é cruzar os braços esperando assim, eu não estou conseguindo achar um emprego de carteira assinada, quieto, eu vou ficar aqui até achar. Não, tente fazer algo. Não estou chamando, eu não estou dizendo que a pessoa que está desempregada é vagabunda, não, viu? Não é isso. Não é isso, viu? Mas é entender que, de fato, a gente precisa aprender a se inovar, a gente precisa aprender a correr atrás, entender que nem sempre as condições vão ser favoráveis, mas a gente precisa pagar as contas, a gente precisa alcançar nossas metas, a gente precisa alcançar os nossos sonhos, tá? Então, fica esses ensinamentos, tá? Qual é a faixa salarial de profissão qual a faixa salarial, quanto você quer para viver e como você vai conseguir esse dinheiro, né? A profissão que você tem vai dar esse valor, né? Então, gente, aí lembrando, só para vocês lembrarem, né? Essa questão dos 4 empregos não dá no salário mínimo. Não dá, né? Mas é isso. A gente tem que ir aprendendo a se inovar e a alcançar as oportunidades da vida. Oportunidades aceitas, né, geram novas oportunidades. A gente deve estar em movimento. Falando sobre contribuição do INSS, vamos ver aqui quanto cada pessoa contribui geralmente. Está relacionado com salário, viu? Então, assim, quem é de baixa renda tem a opção de contribuir 5%, mas quem é contratado, carteira assinada, né? E aí vem empregado doméstico, trabalhador avulso. Quem ganha, como é que é a contribuição? Quem ganha até R$ 1.100 paga 7,5% sobre o salário mínimo. Lembrando, isso daí é o que a empresa vai descontar do seu salário de INSS, tá? É o que o INSS pega do seu salário. Aí, quando a pessoa ganha de R$ 1.100 até R$ 2.203,48, 9% do salário dela é abocanhado. Então, você que estava aí iludida, porque conseguiu um emprego, no emprego ganha mais, você estava, vou ganhar mais, delícia! O que vai acontecer? O governo vai dizer, você está ganhando mais? Você, estou ganhando mais. Interessante, você vai começar a pagar mais também. Ok? Então, sim, gente, existe essa realidade. Você começa a ganhar mais, você paga mais também, tá bom? Além disso, daí tem imposto de renda, viu? Acima de R$ 1.903, quem ganha acima disso começa a pagar imposto de renda também. E imposto de renda também aumenta conforme o tempo. Eu esqueci de colocar a tabela do imposto de renda aqui, mas eu acho que eu já fiz um exercício com vocês sobre ele. Tem uma tabela, acho que foi umas avaliações. Viu? Então, sim, gente, começou a ganhar mais, o governo quer também o pedacinho dele. Que triste. Horrível. Fazer o quê? Bora lá. Quem ganha de R$ 2.203,49 até 12%, né? Até R$ 3.305, paga 12% do salário. E quem ganha de R$ 3.305 até R$ 6.433, paga 14%. Vamos dizer que a pessoa ganha aqui, R$ 3.300. R$ 3.330, né? Aí o INSS dela vai ser
R$ 466,20. Ou seja, ela vai receber, né, na verdade, R$ 3.330. Ela vai levar para casa, desses 3.330, vai levar para casa apenas R$ 2.863. Detalhe, eu não falei do imposto de renda ainda. Então, ainda vai vir imposto de renda e vai abocanhar aí mais ou menos cento e pouquinho desse salário. 120, 140, 150, por aí, do salário da pessoa. Tá bom? Mas ainda assim é melhor ganhar um pouco mais, pagar um pouco mais se estiver ganhando um pouco a mais, né? Mas para vocês entenderem, gente, o negócio é isso, viu? Ganhou mais, pagou mais. E a empresa, Natan, paga INSS? Paga. Então, assim, a empresa, ela vai pagar 20% do seu salário para o INSS. Então, assim, você contribui com 7,5% quem ganha até o salário mínimo. A empresa vai contribuir com 20% do seu salário bruto. Ou seja, deixa eu ver aqui quanto é 7,5%, né? Então, quem ganha o salário mínimo, gente, vai ser descontado 7,5%, né? Então, você vai receber mesmo, bota no bolso, R$ 1.017,50. Então, você vai pagar, vai ser descontado do seu salário, R$ 82,50. E a empresa vai pagar R$ 220 de INSS. Tá? Mas os impostos que a empresa paga é uma confusão. Fui pesquisar, eu falei, nem vou trazer para os meninos, que é tanto imposto. Mas, em geral, pela pesquisa que eu fiz, vai ser lá na frente. Lá na frente tem slide sobre isso. Mas para vocês entenderem que um funcionário de carteira assinada, ele custa bastante para a empresa, né? Agora, existem empresas optantes pelo Simples. Aí, essas empresas pagam menos, tá? Microempresas, essas coisas. É o Simples Nacional. A maioria das empresas, ô Cebolinha, a maioria das empresas é optante do Simples Nacional, tá bom? Então, assim, como é que é isso? Ah, tá aqui. Vamos dizer que a pessoa ganha um salário de R$ 1.000. A empresa, ela vai ter que pagar 8%, ou seja, 80% do INSS, né? Esse CPP é o INSS, né? Vai pagar R$ 200 de INSS, vai pagar R$ 30 de seguro saúde, salário família, risco de acidente, seguro saúde, essas coisas tudo. E terceiro, 5,8%. O que é esses terceiros? Salário educação, ou seja, a sua merenda, o seu lanche, você está estudando, né? Então, as empresas, elas pagam 5,8%, parte desse dinheiro, ele é dado para a educação, viu? Para o Ministério da Educação, que é o salário educação. Tem também o terceiros. Então, esses cursos, SESI, SESC, SENAC, SENAI, eles são mantidos por imposto que é pago pelas empresas, né? Então, se você nunca se perguntou de onde que vem o salário que paga o povo do Senai, não o povo que é estudante do Senai, mas assim, professores, funcionários, vem disso aí. É encargo que é recolhido pela empresa. Isso daí, então, ficaria um salário. Então, um funcionário que recebesse R$ 1.000, na verdade, custaria R$ 1.368 para a empresa. Detalhe, isso daí a gente não contou as férias e o 13º, que a empresa ela tem que juntar por mês. No final das contas, quando juntar isso, uma pessoa que ganha R$ 1.000, ela custa para a empresa R$ 1.634,09. Ou seja, em média, a empresa ela vai pagar o salário do trabalhador mais de 40% a 70% em cima, né? Isso vai depender do tipo da empresa, né? Grandes empresas pagam mais impostos, ou ao menos deveriam pagar mais impostos, porque a sonegação nesse país é triste. E aí, microempresas, empresas simples, né? Microempreendedor individual paga menos. Mas eu trouxe isso porque eu acho interessante vocês saberem que assinar a carteira não é barato para as pessoas, né? Fora que se a empresa quer te demitir, ela tem que pagar o teu FGTS, tem que pagar a multa, tem que pagar todas essas coisas, que é direito seu. A empresa contratou, se ela quer gente, ela que pague. Mas aí é para você se colocar no outro lado. Caso você queira empreender legalmente, abrir uma microempresa, entender que existem bastante impostos que você vai ter que lidar, tá?
né? A gente vive no país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e não está diminuindo, só aumenta, né? Então, o país, a gente paga praticamente, se a gente trabalha um mês, desse um mês, 4 meses, 5 meses é para imposto, o resto é para a gente, né? Então, é para a gente entender que realmente as coisas são... Quando você fala a empresa quebrou, como é que a empresa quebra? Porque são muitos gastos, muitos impostos, independente de lucro ou não, né? Assim, só uns detalhezinhos aqui para vocês entenderem. Natão, eu quero ser servidor público. Beleza, quais são os tipos de serviço público? Tá? Inclusive, a gente já teve aula no Monetize Módulo 1 sobre prós e contras disso, né? Serviço público é a expressão utilizada para indicar todas as pessoas que prestam serviços ao governo. Podem pertencer a diferentes grupos, por exemplo. Então, tem vários exemplos aqui. Vamos lá. Tem os servidores públicos, que são aqueles que ocupam cargos públicos criados por lei, ou seja, por um estatuto legal que estabelece direitos e obrigações. Eles não são regidos pela Consolidação das Leis dos Trabalhos, CLT. Ou seja, quem trabalha na escola, por exemplo, GV, instituição pública, a gente não tem carteira assinada, né? A minha carteira não é assinada pelo GV, porque é um contrato diferenciado, né? Então, eu contribuo para a Previdência e tal, né? Existem situações diferentes, né? Quem é contratado, ele contribui para o INSS, né? Quem é concursado contribui para a Previdência Estadual. Aí tem umas diferenças, mas assim, o contrato de trabalho é diferente. Então, tem professor aí que nunca teve carteira de trabalho assinada. Por quê? Porque é um contrato de trabalho diferente. E tem os empregados públicos. Esses são contratados pelo regime da CLT, assim como os trabalhadores de carteira assinada, mas com algumas exigências da Constituição Federal, como a admissão para o concurso público. Por exemplo, que é o que a gente chama... Existem dois tipos de trabalho público. Tem o que a gente chama de estatutário, né, que é esse primeiro, e seletista, que é esse segundo. O caso de empregado público é quem trabalha em empresa pública. Correio, até privatizarem, né, que estão querendo privatizar, mas aí Correio, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Embasa, são empresas públicas. Então, você tem que passar no concurso para entrar. Sua carteira é assinada, mas você não pode ser demitido tão fácil, mas pode ser demitido sim, caso a agência feche, o local feche, e você não queira ser transferido, né? Natan, então quer dizer que se a agência do Banco do Brasil fechar, o pessoal não quiser ser transferido, quiser continuar morando em Brumado, eles podem ser demitidos? Podem, viu? Podem. Pela lei, isso é legal, ok? Mesmo caso meu, né? Se não tivesse escolas aqui em Brumado mais, eu teria que ir trabalhar em outro local, porque meu vínculo ele é com o Estado e não com a Prefeitura. Ok? E existem servidores de livre provimento. São servidores nomeados a exercer cargos em comissão. O pessoal que é secretário de educação, diretor de alguns órgãos, né? Aquele povo que é contratado na canetada, né? Então, eles podem ser contratados para exercer cargos comissionados. Em geral, é isso que dá mais gasto, né? No serviço público, é isso. O problema em si não é um servidor público, são os cargos comissionados, né? É o secretário de deputado, os 20 secretários de deputado, assessor de vereador, essas coisas. São tipos de empregos, muitos cargos em hospitais, dentro de prefeituras. São empregos que a pessoa ela não precisa ser concursada, não precisa ser contratada, ela só é nomeada, viu? E tem os servidores temporários, que são contratados provisoriamente de acordo com regras específicas estabelecidas por lei, que é o caso do REDA, né? As pessoas elas não fizeram concurso, mas a empresa, o órgão, né, precisa de pessoas para trabalhar muito tempo, aí abre lá uma seleção para o REDA, que foi o caso da Policlínica, né? Então, teve uma seleção lá, acho que a Policlínica foi a seleção REDA. Aí as pessoas elas são contratadas pelo Regime Extraordinário de Direito Administrativo, REDA. E aí elas têm um contrato de 2 a 4 anos. Atualmente, eu acho que vai de 2 a 6 anos. Então, a pessoa ela tem um contrato de trabalho e ela pode trabalhar até 6 anos naquela empresa pública.
né? Que é o contrato temporário. Mas terminou ali, não tem FGTS não, viu? Terminou, mãozinha na frente, mãozinha atrás, saiu, só ganha 13º ou férias equivalente. Mas é interessante, né? O REDA, ele é interessante, o problema é que o salário não atualiza. Mas, assim, vale a pena, né? No dia que você ouvir, né? Abrir uma seleção de reda para a prefeitura, para nível médio, faça, tente. Vale a pena, né? Vale a pena. Eu, inclusive, eu já passei no reda da prefeitura uma vez para trabalhar na CESOC, passei na entrevista em tudo e não fui, né? Porque tinha entrado numa empresa que não valeu a pena, aí peguei e não fui, perdi, bestei, né? Enfim, acontece. Na vida, às vezes, a gente perde boas oportunidades de emprego, gente. Isso acontece, viu? Mas tentem ser mais atentos, mais espertinhos do que o professor de vocês foi na época de ficar confiando em empregador sacana, né? Então, tenham esse cuidado aí, né? Mas vale a pena essa questão do renda. Pode não pagar muito, mas é um bom começo. É um bom começo. Viu? Então é isso, viu, gente? As consolidações da lei, a CLT é a principal norma, nananã. Por isso, por hoje é só. Tem atividadezinha para vocês lá. Qualquer coisa, deixa eu parar a gravação. Hoje eu estou muito cebolinha. Qualquer coisa, estarei lá disponível pelo WhatsApp para solucionar, tirar, ou ao menos tentar tirar as dúvidas de vocês. Tá bom, gente? É isso. Fiquem com Deus. Quem quiser fazer